Bom, hoje nós vamos estar iniciando nossa continuação da matéria dos livros poéticos que a gente já tinha iniciado, na aula passada. Primeiramente, boa noite aos alunos que já têm chegado. Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos dê direção e que nesta aula possa nos abençoar, abrindo nosso entendimento, nos capacitando para um assunto tão tremendo que é os livros poéticos. Oremos. Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, graça te damos em nome do Senhor Jesus Cristo, ao estarmos na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor possa nos trazer o discernimento desta palavra, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir nesse estudo, a qual estamos aqui, ó Pai, para meditar e nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos capacitar neste ensino e que possamos, por uma vez mais, ó Pai, aprender da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, vamos ver aqui se vamos lá. Peço até perdão para os irmãos se eu tossi um pouquinho, que eu esses dias andei tendo umas crises de asma, e aí eu ainda estou me recuperando, mas a gente vai aqui pausadamente, vamos falando um pouco sobre a matéria, porque é importante, né? Como, relembrando os irmãos, na última aula nós falamos sobre o livro de Jó, falamos sobre o livro de Salmos, né? Os 5 livros, dividimos os Salmos como é conhecido nos seus 5 livros, explicando ali etapa por etapa, a assimilação que tinha também com o Pentateuco. Foi uma explicação bastante clara e aí acabou tomando um pouquinho do nosso tempo, e hoje a gente vai concluir os livros poéticos, tá? Antes da gente poder avançar, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma breve recapitulagem, né, a respeito do Antigo Testamento, tá? A gente podemos aprender dentro da teologia algumas divisões a respeito do Antigo Testamento que nos traz uma compreensão melhor a respeito dessa parte, né, desses livros que estão ali na sua organização. Então, exemplo, nós temos ali um período pré-patriarcal. Que período seria esse? Seria o período, né, que vem ali desde Gênesis 1 até o momento da chamada de Abraão, em 2166 ali antes de Cristo. Um breve resumo deste período pré-patriarcal, nós falamos, pontuamos, né, a respeito dessa revelação redentora, né, onde Deus ele iniciou a provisão da bênção redentora demandada ali pelo pecado de Adão, e o propósito divino da redenção que vai ser realizado através da vitória da descendente da mulher sobre Satanás. Então esse período é marcado como um período pré-patriarcal. O outro período que nos ajuda também a fazer uma divisão da teologia bíblica do Antigo Testamento seria o próprio período patriarcal. Esse período patriarcal, ele atende ali Gênesis do capítulo 11 até o capítulo 50, né? E tendo também ali como soma o livro de Jó,
como eu disse aos irmãos, é o livro mais antigo, né? Então, nós temos também o livro de Jó. Essa data aí, justamente de Abraão até a chamada de Moisés, ele marca esse período patriarcal, né? Onde a bênção da redenção, ela vem, né, através da família de Abraão. O poder de Deus para cumprir essa promessa da redenção, evidenciando-se aí no nascimento de Isaac, em seu sacrifício quase consumado, resumidamente falando aqui, que a gente também já pontuou um pouco ali atrás, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pessoa aqui. Pronto. Maravilha. Então, quando a gente vai estudar os livros, estudar sobre o Antigo Testamento, e a gente tem isso organizado na nossa mente, vai nos ajudar a compreender alguns pontos importantes. Então, dentro dessa divisão, para se entender o Antigo Testamento, você tem o período pré-patriarcal, você tem o período patriarcal, você tem o período mosaico. Como que a gente divide esse período? Êxodo e Deuteronômio. Salmos 90 encaixaria bem aqui, lembra que a gente falou na aula passada sobre os Salmos 90? Esse período mosaico, ele é datado a partir do nascimento de Moisés até a sua morte, onde Jacó forma sua descendência, formam as nações de Israel, vem aí a libertação, né, da escravidão do Egito pela intervenção direta de Deus, onde Israel vai receber esse privilégio da presença pessoal de Deus e dos meios pelos quais a nação ela poderia se manter nesse relacionamento, tá? Então esse é um período marcado como um período mosaico. Outra forma que... Oi? O senhor comentou aí sobre o período pré-patriarcal. Isso. O senhor está falando sobre os filhos de Noé, Cã, Javé e Sem. Isso, porque esse período pré-patriarcal, ele vai até a chamada de Abraão. Então ele começa de Gênesis 1 e vai até a chamada de Abraão a respeito da terra, né, a qual o Senhor vai mostrar para ele. Quando começa... Então é de Adão até Abraão? Isso, até a chamada de Abraão. Quando chega na chamada de Abraão, já se muda o cenário. Por quê? Ali já se começa o período patriarcal, que é onde você tem a chamada dele sendo iniciada até Moisés. Então, neste momento, começa a se selar esse período patriarcal, justamente porque está se cumprindo a promessa da redenção, né? Através do nascimento de Isaac e assim posteriormente. Não, tudo bem, tudo bem. Isso. Aí quando se chega no período mosaico, que é justamente nesse período que se encontra ali Êxodo, Deuteronômio, justamente ali do nascimento de Moisés, vem a trajetória dessa intervenção de Deus para a libertação do povo do Egito. O período pré-monárquico, eu sei que é bastante informação, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco eu ponho aqui no chat para vocês anotarem e guardarem. O período pré-monárquico, eu só estou esperando um pouquinho aqui o pessoal ir se logando para mim já mostrar para vocês aqui o slide, tá? Hoje eu consegui fazer o slide. E aí eu já ponho aqui para vocês ir acompanhando também. Só vou dar mais uns 4 minutinhos para o pessoal ir chegando. O período pré-monárquico, ele é marcado justamente
Josué, Juízes, né? O livro de Ruth, parte do primeiro livro de Samuel, que é justamente onde você vai se datar ali de Josué, que da conquista de Canaã, até Saul, quando ele se torna o primeiro rei de Israel a pedido da nação. Então, esses primeiros passos vitoriosos sobre a terra prometida, né, e os efeitos de tudo que veio ocorrendo lá, graças a essa tendência de Israel começar a crescer e começar a tomar uma posição política e religiosa, em questão até ali aos cananeus que os cercavam, Israel ela se mostrou-se inconstante em relação à sua fidelidade. E neste cenário desesperador que é composto quando a gente medita nesses livros, Deus ele vai sustentando o curso, né, redentor da história, conforme evidenciado no livro de Ruth, né, onde você vê ali Deus protegendo a semente da mulher. Algo muito tremendo que a gente também parcialmente já havíamos comentado. O outro período que nós podemos datar, vou repetir, começamos. Período pré-patriarcal, período patriarcal, período mosaico, período pré-monárquico e depois o período monárquico davídico. Esse período nós temos os textos de Salmos de Davi, parte do primeiro livro de Samuel e Crônicas, aonde vai ser datado desde o surgimento de Saul até as divisões, até a divisão, né, que nós já falamos também sobre isso na aula passada. Então, depois desse fim do reinado de Saul, Davi ele estabeleceu a independência militar de Israel, a ênfase na necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, de um concerto que é estabelecido, podemos ver isso nos Salmos, o rei messiânico da casa de Davi, que veio a ser a esperança profética daquele período. Então, esse período a gente consegue também organizar dentro desse breve resumo, né, no período monárquico davídico. Outra forma que nós temos também é o período do reino dividido. O reino dividido, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Do reino dividido, nós temos uma leitura ali de Cantares, que a gente vai falar sobre hoje. Conta um pouco mais também desse reino dividido. Os Salmos 45, do versículo 72 e diante, Samuel, Reis, Crônicas. Então, desde da divisão do reino até o cativeiro de Judá, datado ali em 970 a 760 a.C., você tem esse período do reino dividido. A morte de Salomão ela vai marcar o fim da monarquia, né, unida. Jeroboão estabeleceu o reino no norte, juntamente com adoração aos bezerros de ouro, e Edã em Betel. Israel nunca se recuperou desse secretismo. Judá manteve alguma lealdade ao Senhor, apesar disso, a adoração secretista iniciada por Salomão nunca foi, então, encerrada. Então, esses cenários também marcados que, lógico, eu estou falando aqui, pessoal, passando por apenas um apanhado. Isso requer um estudo mais aprofundado. Mas lembra que eu falei para vocês? A gente não consegue esgotar o assunto. A gente consegue dar dicas de como vocês podem se aprofundar e organizar os seus estudos para que vocês possam se aprofundar nesses temas. Um ótimo começo
para se organizar e se estudar o Antigo Testamento é você separar esses períodos, porque nesses períodos você consegue melhor organizar os seus estudos em relação ao Antigo Testamento, tá? Bom, já são 19 horas e 50 minutos. Acredito que não mais alguém vá entrar na live, então eu já vou estar compartilhando aqui a tela, porque na hora que eu compartilhar a tela eu já não consigo mais ver se alguém quer entrar, mas eu vou estar compartilhando aqui para vocês verem. Eu aproveitei que nós estávamos, que eu estou de folga hoje, né? E aí ficou melhor. Deixa eu botar aqui. Toda sexta vai ter essa live, professor? Isso. Para os irmãos que não conhecem, esse é o Márcio, ele é aluno daqui do nosso núcleo teológico daqui do Rio, e ele vai estar participando aqui com a gente. Ó, a irmã Laodiceia chegou a tempo. Isso, ai, amém, glória a Deus. Não, fique em paz. É que eu já ia compartilhar a tela e eu já falei assim, ó, se eu compartilhar eu já não vou conseguir ver mais ninguém. Ô Jesus, amém. Mas deu tempo. Paz, igreja, amém. E aí o Márcio vai estar também participando aí. Ele até já participou dessa matéria que a gente já estamos na matéria do período interbíblico. Então a gente já passamos por essa matéria, já passamos pela matéria de geografia bíblica e estamos agora no período interbíblico. E aí o Márcio peraí. Pronto, é isso que eu queria ver aqui, como que tá aparecendo aqui para vocês. Pronto, deixa eu ver. Maravilha. Então, é para ajudar. Saiu, né? Deixa eu tentar de novo aqui. Então, para ajudar vocês nessa divisão, pega ali para mim o suporte, para me botar o celular, o suporte. Tá bem aqui no... Para ajudar vocês nessa organização do Antigo Testamento, vocês organizarem por esse período, vocês têm uma compreensão melhor a respeito do Antigo Testamento, organizando aí parte por parte, né? Então, como vocês podem ver, que a gente já comentou, o período pré-patriarcal, que contempla aí desde de Adão até a chamada de Abraão, o período patriarcal, que compete aí desde a chamada de Abraão até o surgimento, o nascimento de Moisés. Você tem o período mosaico, que vem desde o nascimento de Moisés até a sua morte. O período pré-monárquico, que contempla desde ali da tomada de posse de Canaã de Josué até Saul ser colocado como rei. O período monárquico davídico, que é como inicia em Saul e vai até Salomão, né? Vem o período do reino dividido, que começa justamente
do reino dividido até o cativeiro de Judá, que a gente acabou de comentar. E aí vem o período profético, tá? O período profético, ele contempla os livros de Isaías, de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, parte do segundo livro de Reis e Crônicas, porque é onde os profetas eles são levantados, né, por Deus para serem para ser seu porta-voz, né, para os dois reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul. Essa mensagem dos profetas ele envolvia tanto a questão do arrependimento nacional, como também para que a nação voltasse ao Senhor, né? Bem como também desenvolvendo um programa divino de redenção através do Messias prometido. Então é por isso que nós temos tantas referências nos livros proféticos, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores, a respeito do Messias, porque eles começam a apontar uma direção, tá? Aqui nos cabe bem compartilhar o que é o ministério profético. Ministério profético não é revelar CPF ou RG. Ministério profético não é eu dizer qual o estado emocional que sua alma está. Isso não é um ministério profético. Dividam entre o que é adivinhação e o que é o ministério profético. Adivinhação, já por seu nome já fala, a pessoa adivinha. E o que é o ministério profético? O ministério profético ele tem um só motivo, que é denunciar o pecado e levar alguém ao arrependimento, ao quebrantamento, a uma comunhão com Deus. Então não devemos confundir. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus não revela o amanhã? Quem sou eu para limitar o trabalhar de Deus? Não estou falando isso. Eu estou falando que o ministério profético é o ministério que nos ponta a direção. Vou dar um exemplo do que é uma adivinha e o que é uma revelação da parte de Deus. O adivinha, ele fala o seguinte: amanhã vai cair um avião com um time de futebol. Eu adivinhei, aconteceu. O adivinha, ele apenas ele adivinha, ele traz talvez algo do oculto para ser revelado. Qual que é a diferença disso para uma revelação? A revelação é, amanhã pode acontecer de um avião cair com um time, só que se esse time se quebrantar, se arrepender, voltar, abandonar os seus maus caminhos, Deus os poupará. Olha a diferença. Gerou um arrependimento, um quebrantamento, chamou o povo à atenção. Então, o ministério profético era justamente isso. Eles se levantavam, eles denunciavam o pecado do povo e apontavam a direção do que Israel necessitava, tá? E até fazendo alusão também Então, o período profético, ele vai ter tanto ali no século 8 a.C., como também no século 7 a.C., né? Onde você tem nesse período de século o surgimento de Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, que vai até da queda do rei de Judá. A destruição e o cativeiro eminente de Judá por causa da apostasia nacional eram proclamados pelos profetas. Olha só, é disso que nós estamos tratando. Então, no meio das previsões sombrias, Jeremias vislumbrou a esperança de um novo concerto,
que prometia uma restauração nacional e uma reconciliação com o Senhor. Então, o ministério profético, ele tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de consertar o que está quebrado e apontar o caminho que deve ser seguido. Pastor, você está falando disso a respeito para quê? Estou falando disso, irmãos, para que justamente vocês possam compreender a respeito do Antigo Testamento, tá? E aí, nós entramos no período exílico. Esse período, ele atende o livro do profeta Daniel, de Ezequiel, de Lamentações, o Salmo 137, que vai desde da volta do exílio até o fim dos profetas, até o fim do ministério profético, né? O último a exercer o ministério profético foi João Batista. Este foi o último profeta. Está escrito lá, né? Nós hoje não cremos que existe mais a questão do profeta, né? Em que sentido? Que a própria Bíblia botou que o último foi João Batista. Mas o exercício, ele ainda continua como um ministério, porque Paulo falou que Deus ele colocou 5 ministérios. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestre. Hoje, 3 destes, eles não são cargos eclesiásticos em nosso manual, né, em questão da nossa doutrina, que seriam os apóstolos, profetas e mestres. Hoje, o que nós conhecemos é o pastor e evangelista, e nós temos pastor profeta, pastor apóstolo, pastores que são mestres, e evangelistas que acabam também exercendo mais de um ministério. Então, como que a gente organizaria isso? O apóstolo é aquele que funda, aquele que constrói alicerces, né? O apóstolo Paulo, ele fundou igrejas. Então, aqueles que nós temos como missionários, que fundam igreja, desenvolvem trabalhos, há sobre a vida deles um ministério apostólico, né? Em que não como um cargo. Amém, irmãos? Que fique claro isso. Eu não estou falando sobre cargos. Eu estou falando sobre ministérios. Lembra que Coríntios fala que há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera em todos. E há diversidade de dons. Então há diversidade de ministério, há diversidade de operação e há diversidade de dons, tá? O período no período exílico, né? Então você tem ali a literatura apocalíptica desse período que vai chamar muito a atenção, até porque é colocado junto ali com os poderes dos reinos terrestres, né, que pareciam, segundo os êxitos políticos, né, havia ali um reino messiânico, né, que não era conhecido, que não tinha nenhuma limitação de tempo ou espaço. Então isso acaba tornando também ênfase na pregação dos profetas. Como que você vai falar de algo do futuro que ainda não aconteceu em um tempo como eles? Então eles usavam... Precisa de um copo d'água. E um papel também. Pera aí, tá, irmãos? Eu vou só tomar uma aguinha porque eu tô com problema de asma. Minha asma tá braba. Ainda mais a mudança desse tempo, né, pastor? Eu sofri esses dias. Mas... Só um minutinho. Vamos lá.
Ó, vou dar um exemplo aqui que seria o... Lembram ali de Isaías capítulo 14? Quando o próprio profeta vai falar sobre a queda de Lúcifer, né? Ele vai falar sobre a queda do anjo. Então, quando ele vai falar sobre a queda do anjo, ele traz um reino real, que é o reino de Tiro. E aí ele começa a usar como um exemplo para trazer ilustração daquilo que já aconteceu. Então, muitas coisas que eram usadas nos livros dos profetas, não estou entrando ainda neles, mas eu só estou dando uma pincelada, eles justamente traziam luz a o que vai acontecer, certo? Período pós-exílico, um outro período também que vai desde Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembra que eu falei sobre isso com vocês na última aula, nos livros históricos? Então veja que eu organizando pelos períodos, eu consigo organizar os livros. Então, eu organizando os períodos, eu consigo organizar os livros. Ah, eu queria organizar os evangelhos. Como que eu organizo os evangelhos? Organiza lendo Lucas. Lucas, ele é o principal evangelho que conta os fatos ocorridos. Então, se você quiser ter um estudo bacana nos evangelhos e acontecer, entender como os fatos foram ocorridos, tente pegar os outros 3 e colocar dentro de Lucas, que aí vocês vão ter os evangelhos organizados. É muito bacana também essa atividade. O período pós-exílico, ele desde da volta do exílio, até o fim dos profetas, ele é marcado nesse período ali de 537 a 430 a.C., que é justamente aqui onde a gente vai iniciar o período interbíblico, que vocês vão estudar mais para frente. A volta dos remanescentes a Jerusalém, que ensejou um período tanto de regozijo como de pesar, porque quem era mais de idade lembrava dos períodos de glória, lembrava dos períodos antigos. E quem era novo já regozijava pelo fato de não estar mais sobre um poder opressor. Né? Então, vem desde essa volta, apesar de tudo que tinha sido ali perdido, como o templo, né? Mesmo assim, o novo templo ele vai possuir uma glória que ultrapassaria qualquer do templo antigo. Aí ficou aquela pergunta, como que isso seria possível? Que o primeiro templo, gente, era incrível, era incrível. Que glória é essa que Ageu, ele profetizou dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Ali é um texto puramente messiânico. Por quê? Enquanto o primeiro templo, com toda a sua formosura, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, ela tinha apenas o nome de Deus habitando nela, o segundo templo receberia o próprio Deus encarnado. Então era disso que Ageu estava profetizando, porque Cristo entrou dentro do templo. Então era disso que ele está falando, olha, a glória da segunda casa é maior do que será a da primeira. Ele estava falando justamente disso, que enquanto o templo no passado tinha um nome, o templo receberia o Senhor da glória, que era Jesus. Então isso é muito tremendo, né? Louvado seja o Senhor. Tá bom? Então, dado aqui sobre esses períodos, assim vocês conseguem organizar todo o Antigo Testamento, tá? Vamos lá, vamos então voltar aqui. Eu fiz só esse resumo para vocês, né, recapitularem tudo que a gente já veio falando nessas aulas, e agora eu vou continuar os livros poéticos, tá bom? Vamos lá?
Alguma dúvida? Então tá, vamos lá. Vamos começar então falando sobre Provérbios. Bom, dentro da sua página, da sua apostila, desde a página 109 até a página 110, você tem ali uma apresentação do livro. É claro, irmãos, dentro do livro de Provérbios, eu coloquei aqui outros temas que a gente pode meditar. A gente pode meditar sobre a excelência da sabedoria, a gente pode meditar sobre as exortações e advertências práticas que é encontrado dentro do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele traz muita ilustração sobre os justos, sobre o ímpio, que a gente também consegue trazer entender uma sabedoria em princípios importantes. Fala sobre o labor e a indolência, fala sobre as consequências da tolice. Quando a gente estuda Provérbios, nós conseguimos relacionar o que seria a atitude de pessoas sábias. São palavras de Argu, do rei Lamuel, e o tão famoso e pregado sobre a mulher virtuosa, que, ao meu ver, se enquadra perfeitamente o livro de Ruth, porque Ruth, ela se enquadra na mulher virtuosa, praticamente como se estivesse escrevendo olhando para ela. Estou falando isso porque eu estou estudando Ruth, eu amo o livro de Ruth. Mas vamos lá. Dentro do livro de Provérbios, a maior parte desse livro ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, conforme a gente lê em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, ele que diz que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Estamos falando de Salomão, tá? Nos versículos 1, capítulo 10, versículo 1, capítulo 25, versículo 1, a gente encontra evidências dessa sua autoria. Argu é um autor do capítulo 30 do livro de Provérbios, e o rei Lamuel do capítulo 31, que vai compartilhar ali as instruções da sua mãe. A identidade e a história desses dois escritores a gente não conhece. Então, há livros de apoio que conjectura, né? Tem o comentário de Flávio Joséfo também, que vai discorrer, mas são livros extrabíblicos. A gente vai ao que está na Bíblia, né? Pesquisar, a gente pode pesquisar, mas a gente sabe que em si a gente não tem ali outros relatos desses escritores, tá? Falar do livro de Provérbios é bem desafiador, até porque nós temos ali sobre a questão dessa organização dos textos, né? Os escritos, há uma dedução que eles foram escritos entre 1000 a 700 a.C., aproximadamente, período este que era um período áureo aí da literatura judaica. Então essa tradição milenar, ela chega a afirmar que Ezequias ele vai nomear uma comissão que vai organizar todas essas sabedorias de Provérbios em um só volume. Então isto teria acontecido ali por volta de 700 a.C., possivelmente com Isaías, Miqueias fazendo parte aí desse grupo, tá? Então ele é uma organização de sabedorias, pensamentos, princípios que em uma questão mais aprofunda acredita-se que foi composto assim. As palavras as palavras de Provérbios na língua hebraica, ela é machal, que deriva de uma raiz que significa para ser semelhante ou representar. Pode ser traduzida também como uma máxima, né?
adagio, um enigma. Então, o Provérbios, eles têm algumas esclarações e expressões que são curtas, porém são princípios de vida. Então, geralmente, elas expressam aí esse intermédio de analogias ou paralelismo. Essa questão de analogias e paralelismo, isso vocês vão estudar quando a gente entrar na questão da hermenêutica. E aí vocês vão estudar sobre isso, que é analogias e paralelismo. Isso aí vocês já podem botar aí no rodapé do seu caderno para vocês irem pesquisando, que seria importante isso para vocês, para as próximas comentários sobre o Antigo Testamento. Posso continuar? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém querendo entrar. Não, tá tudo certo. Voltemos. Espero que dê. Saiu, né? Deixa eu só botar aqui de novo. Hoje eu tô em casa. Saiu de novo. Peraí que vai dar certo. Tá dando mais certo, não? Ai, Jesus. Não, é porque ele fica... não tá deixando eu compartilhar aqui a tela. A data, falamos sobre o título, né? Tá, então a gente vai entrar aqui. Pera aí, meus irmãos, eu já tô conseguindo aqui, tô tentando reiniciar para eu conseguir compartilhar aqui com vocês a tela de novo. Tá, vamos falando aqui, daqui a pouco eu tento de novo, vou deixar ela aqui, não na tela cheia, mas vai ficar pequenininho, mas aí vocês vão acompanhando aí, melhor do que não ter nada. Ó, se vocês deram uma aumentada, eu creio que todos conseguem ir vendo, né? Então vamos lá. Dentro do tema, o tema principal do livro de Provérbios, a gente pode colocar aqui Provérbios capítulo 9, versículo 10, que é onde fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, este é o alicerce do livro, porque ele traz esses pensamentos fundamentais para a instrução, né? E tem como no próprio versículo ele mostra o seu propósito, como ele revela aí no capítulo 1, versículo 2 e 5 de Provérbios, que diz:
para aprender da sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter um ensino bom do proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens o conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, ele mesmo já põe qual que é o propósito do livro de Provérbios, né? Quando a gente medita justamente nesse versículo, a gente entende e tem essa compreensão. Dentro de uma sinopse do livro de Provérbios, nós falamos sobre a sua exposição, porque ela não vai seguir essa ordem cronológica exata. Por isso, é muito difícil a gente dividir, como a gente dividiu os Salmos, como a gente dividiu alguns textos do Antigo Testamento, para que a gente possa encontrar os assuntos, né? O livro, ele é uma coleção, uma reunião, né, de questões morais, religiosas, onde desde os primeiros capítulos, dos 9 capítulos, o que não aconteceu no capítulo 10, no capítulo 30, no capítulo 31, começando no versículo 10. Então o assunto é um só, mas mesmo assim não há uma ordem sistemática desse livro, né, das descrições. O Nai já vai falando ali sobre a qualidade da mulher virtuosa. Então, entretanto que haja uma certa coesão, daremos uma continuidade aqui nos slides para que vocês possam entender ali dentro de um geral como a gente pode dividir, tá? Eu coloco aqui 3 formas: a sabedoria, porque ele está falando sobre introduções e instruções; as máximas de Salomão, que é onde ele começa a fazer recomendações, as observações, exortações e admoestações; provérbios complicados pelos escribas de Ezequias, como é o capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 29 e o versículo 27, e palavras dos sábios, né? Que nós temos aí Argu, o rei Lemuel, e sobre o texto da mulher virtuosa, tá? Então, dividido assim, para a gente entender um pouco sobre os livros de Provérbios, vale a pena aí você botar essa organização desses textos, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente avança aqui para se a reunião cair, que ela vai cair daqui de uns 10 minutinhos, vou fazer o seguinte: antes da gente iniciar esse tema, eu vou derrubar a reunião e já eu caminho para vocês o link, tá? Para a gente começar a próxima, tá bom? Que já vai acabar em 5 minutos, para na hora da explicação não cair, e aí a gente... Então eu vou estar encerrando aqui a reunião e eu já mando para vocês o novo link. Bom, você está acompanhando, eu vou criar uma nova reunião aqui para a gente dar continuidade aí ao estudo, tá?
foi, Isaac? Bom, vamos lá que a gente vai... Deixa eu ver. Não consigo. Vou deixar assim porque aí só pode entrar direto se ela quiser. Vamos lá. Bom, começando aqui então sobre o livro de Eclesiastes. Vamos lá. Dentro do livro de Eclesiastes, eu coloquei aqui no slide para ajudar vocês até um pouco mais nessa compreensão, capítulo por capítulo. Então, a gente tem desde do capítulo 1, né, até o capítulo 12, podendo dividir esses assuntos para uma melhor compreensão, tá? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, deixa eu só fechar isso aqui, pronto, de Eclesiastes, vocês vão ter aí, do capítulo 1 ao capítulo 2, vai tratar sobre a inutilidade de tudo, vai trazer um zoom daquilo que parece aos nossos olhos ser útil, mas não é. Nós temos, dentro do capítulo 3 até o capítulo 4, falando sobre o tempo e as tribulações. Do capítulo 5 ao capítulo 6, você fala ali um pouco sobre a questão da religião e a prosperidade. Do capítulo 7 até o capítulo 8, vai falar um pouco sobre esse caráter e o civismo. O capítulo 9 até o capítulo 10, o final de todos os eventos e as vantagens da sabedoria.
E, por fim, tanto o capítulo 11 como o capítulo 12 vai trazer uma conclusão, que é temer a Deus, né? Dentro da nossa apostila, você tem aí um parecer sobre o livro de Eclesiastes, da página 111 até a página 113, e é aqui que eu falo, enquanto o Provérbios está tratando um pouco ali sobre sabedorias e tudo mais, sobre o princípio, o livro de Eclesiastes, ele é muito filosófico, assim, você começa a entender algumas coisas, né, que parecem serem difíceis de compreensão, mas você extrai também muita sabedoria a respeito disso. Mas dentro disso, a gente fala que o livro de Eclesiastes está muito focado nessa questão da busca pelos propósitos da vida. Então, você tem ali vários experimentos, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Você tem algumas conclusões gerais, que vêm desde o capítulo 7 até o capítulo 11, e a conclusão a respeito disso, que aí no capítulo 12, botando ali até o versículo 13, que é: teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É que ele fala, ó, enfadado é enfadado é tudo, mas o resumo disso é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, o maior segredo é temer a Deus e guardar a sua palavra, né? Então, você tem no capítulo 1 falando sobre o conhecimento humano, o capítulo 2 e 3 falando sobre os prazeres, o capítulo 4 falando sobre as competições, o capítulo 5 e 6 falando sobre as riquezas, ou seja, tudo isso são experimentos, né? Quando você começa a avançar o capítulo 7, aí você vem falando sobre a boa fama e a moderação. No capítulo 8, sobre a submissão, e fala também sobre a injustiça. O capítulo 9 e 10, sobre a morte e a sabedoria. Então, quando você vai ver o capítulo 11, sobre a generosidade da mocidade, né? Então, resumidamente, que é muita coisa, que aqui já dá 1 hora de mensagem para vocês pregarem no culto, o livro de Eclesiastes é isso aí, tá? É um pouco mais filosófico, mas que vale a pena também ser navegado, tá? Vamos ao livro de Cantares. Eu até fui separando aqui para a gente poder usufruir bem da hora e a gente poder aqui também conversarmos um pouco a respeito, tá? O livro de Cantares, ele vai ter aí, parece que ele é muito simples. Quem faz a leitura parece que é um livro que você tem ali falando sobre o namoro, você tem falando sobre um casamento, você tem falando sobre a vida conjugal. Na nossa apostila, desde a página 114 até a página 124, vai falar um pouco sobre Cantares, e também o que eu achei interessante que no finalzinho dessa parte dos livros poéticos é listado os reinados até chegarmos ali próximo ao período interbíblico, tá? Então vale a pena vocês também recorrerem a essa programação para vocês também organizarem nos estudos de vocês, tá? Dentro do livro de Cantares, os judeus, eles reverenciam muito este livro, até porque dentro das suas próprias festividades de Páscoa e entre outras que acontecem de formas anuais, eles cantavam, recitavam textos de Cantares. Também comparado ali como um provérbio ao pátio do templo, Eclesiastes é um lugar santo, Cantares é o lugar do Santíssimo. Então, pegando aqui a construção
de como era o tabernáculo, que você tinha o pátio, onde você tinha o santo dos santos e o santíssimo. Ele está dividindo nisso, que Provérbios seria o pátio, Eclesiastes seria o santo lugar e o Cantares seria o santíssimo. Até porque ele traz essa identidade, esse conceito de intimidade, né? Então você tem a leitura que vai focar em questão de comunhão, de relacionamento, e há 3 formas que você pode interpretar esse livro, que são utilizados, né? Você tem a questão da alegórica, aonde se interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a questão da união espiritual entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Você pode usar o livro de forma literal, que é interpretar o livro simplesmente como ele fosse uma história de uma descrição de amor matrimonial. E você tem a tipológica, onde você pode interpretar o livro como uma revelação de amor, da união que deve haver entre Cristo e a igreja, tá? Então, você ter essas visões teológicas dentro de um texto é muito importante, porque você acaba extraindo boas mensagens, tendo esse viés dessa interpretação da luz da palavra de Deus, tá? Cantares, a gente pode botar um símbolo espiritual dentro desse livro, prefigurando até mesmo sobre a questão da comunhão que há entre Cristo e a igreja. Todos nós andávamos errantes, longe de Deus, mas quando ouvirmos a sua voz, quando nos atentamos para o convite do amante da nossa alma, entregamos-nos a Ele. O infinito amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e Ele tornou isso possível para nós. Então, quando nós estudamos o livro de Cantares, a gente vê em cada momento essa relação de Cristo com a igreja, né? Até aqui colocando espiritualmente dentro do texto. Então, exemplo, quando vai falar sobre o namoro, em que o namoro tem toda aquela questão, né, da apresentação, né? Quando lá ele está falando e eu ia saltitando pelas montanhas e tal, ao encontro do meu amado, que toda aquela felicidade, né, para um encontro. Quem já namorou sabe como que é, né? Que você não via a hora de ver a pessoa, né? Ficava aquela ansiedade, né? Então é disso que ele está se tratando, sobre essa apresentação, esse encontro, esse primeiro amor, ao estabelecer do amor, aí como Cantares capítulo 2, versículo 4, que vai simbolizar essa compaixão de Deus pelo pecador, né? O amor de Deus que vai refrigerando aquela alma cansada, faminta, sedenta, com grande ternura, apontando o caminho da salvação, da vida eterna, ao pecador que está carente. Então, você tem todo esse encontro, né? Esse momento entre o pecador e Cristo. Olha que coisa mais linda, você trazer uma mensagem de missões. Tô dando textos aqui para vocês, uma mensagem de missões, um texto riquíssimo. A gente já está, olha como a falta da gente entender alguns textos nos limita a pregar uma única coisa. Em que sentido? A gente está tão acostumado em querer falar do sofrimento dos missionários, esquecendo sobre qual que é a real missão, qual que é o real culto de missões. A gente já sabe que seguir a Cristo é sofrido, seguir a Cristo é
tem os seus sacrifícios. Então, o culto de missão é o quê? O culto de missão era para pregar cantares, onde você mostra esse encontro, né, do pecador com Cristo, aquele que pode alimentar o faminto, que pode refrigerar a alma cansada, ou que mensagem linda você pode extrair de um encontro como esse, né? Após isso, você tem ali o casamento. Esse casamento seria justamente a salvação, né? Onde é consolidado, o casamento judaico, ele tinha 3 fases. A gente até aproveita que a matéria ela trata tanto sobre a introdução do Antigo Testamento como a história de Israel. Então, assim, o casamento judaico, ele tinha 3 fases, tá? Anotem isso é importante, para vocês entenderem coisas que às vezes muita gente prega errado porque não entende isso. Primeira coisa, o casamento, ele tem a promessa, depois vem o despojo e depois vem as bodas. São 3 fases o casamento judaico. O casamento judaico, ele começa primeiro com a promessa, segundo, com o pagamento de dote, que era feito um pagamento para o casamento, e por fim as bodas. As bodas. Isso aqui é uma tipologia tremenda a respeito de Cristo. Porque veio primeiro a promessa, vai vir um redentor. A promessa foi feita, olha, vai vir um redentor, vai vir que o seu nome será acima de todo nome, o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vai vir que vai tirar, que vai levar sobre si todas as nossas dores, angústias, tristeza, e pelas suas pisaduras seremos curados. Ou seja, promessa. No momento que Cristo vem, e Cristo, isso aqui é muito tremendo, se vocês estiverem atentas a isso aqui, é uma revelação tremenda que vai alegrar o coração de vocês. Quando Cristo, ele vem e morre na cruz, esse é feito o pagamento do dote. Ele paga, ele sela, ou seja, na promessa estávamos como noiva. Noiva é isso. Qual é a noiva? A noiva vai dizer, eu vou casar. Na hora que eles se encontram diante do altar, em nossa cultura agora, e trocam aliança, e se ela com um beijinho, pronto, já declara marido e mulher. É ou não é? Está ali, aquele momento ali está consumado. Já na tradução, no costume judaico, isso era feito primeiro o dote, o pagamento. No momento que era feito o pagamento, aquela pessoa já não era mais noiva, já era esposa. Pastor, então o senhor está dizendo que a igreja ela não é noiva, a igreja é esposa. O tempo de noiva dela já passou, já se cumpriu a promessa, ele já pagou o dote. Não existe mais noiva, existe a esposa. A igreja, ela é esposa de Cristo. E faz só 2 dias que ele casou com ela, tá? A Bíblia fala o quê, irmãos? Que 1000 anos para Deus é o quê? Um dia. Faz 2 dias que ele casou com sua esposa. Por quê? Olha só. Porque agora vai vir o momento das bodas. Ele ainda nem festejou com ela o casamento. Imagine como está o coração do esposo em encontrar a igreja. Imagine como que está o coração de Cristo para encontrar o seu povo. Aí as pessoas vão lá para Mateus capítulo 25, onde eles vão pregar falando sobre as virgens e não entendem que as virgens, as 5 virgens e as 5 loucas
eram 5 ministérios, não é a igreja, é os ministérios. As 5, Deus deu um para apóstolos, deu uns para pastores, deu um para evangelistas, deu para profeta e deu para mestres. Existe o pastor de Cristo, existe o pastor falso. Existe o apóstolo de Cristo, existe o apóstolo falso. Existe o evangelista de Cristo, existe o evangelista falso. Existe o pastor de Cristo e o pastor falso. Existe os mestres de Cristo e os mestres falsos. Existem os 5 prudentes e os 5 loucos. E as virgens, elas cuidam da roupa da esposa. Isso você lendo Salmos 45, você vai ver lá. As virgens, elas cuidavam da esposa. Então, quando elas falam, aí vem o esposo, porque a tradução real não é noivo, é esposo. Ó, a teologia linguística aqui que a gente falou logo no começo das nossas aulas. Aí vem o esposo. Então, elas tinham que sair ao encontro dele para apresentar a esposa, entregar a esposa, porque ia se fechar a porta para as bodas, tá? Então, o casamento judaico, onde o pecador ele vai saber sentir que Deus o ama, apesar de muitos pecados, onde ele é atraído aí a Cristo e aceita como seu Salvador, a decisão do pecador culmina aí em uma entrega total em si a Deus. Então ele convida, ele é convidado pelo Senhor a entrar nesse jardim que é citado lá em Cântares, capítulo 4, versículo 16. E assim torna-se membro celestial. Então ele está falando de uma união. Quando vem a vida conjugal, aí já se está tratando sobre a comunhão. Então essa comunhão, ela segue-se uma união. O pecador, agora resgatado, perdoado e limpo dos seus pecados, ele passa a ter comunhão com Cristo. Mesmo que este amor ele seja forte como a morte, há certos problemas aí em superar. Então você tem essa aproximação, essa questão de comunhão que é tratado justamente fortalecendo ambos para que venham sobreviver às provas, às tentações, onde devemos a nós mesmos nos perguntar, como o apóstolo Paulo, ele se perguntou: quem nos separará deste amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 35. Devemos vigiar para que as raposas, que seria o mundo, não, vamos botar corretamente, um mundanismo, não roubem ou venham destruir os frutos da nossa vida cristã. Então, este selo de Cristo que nos leva a uma intimidade profunda com Deus, ele acaba nos selando nesse amor, nesse compromisso, e selando como propriedade sua. Então esse selo aplicado era um sinal como posse, como dono. Então, capítulo 8 de Cantares, versículo 7, as muitas águas não poderão apagar o amor, nem os rios afogá-los. 8, capítulo 7 de Cantares. Ou o capítulo 6, versículo 3, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tá? Então assim a gente encerra os livros poéticos e aí a gente trata, próxima aula, já encerrar essa matéria, nós vamos falar mais sobre os profetas, tanto os profetas maiores como os profetas
menores, tá? E a gente encerra. Hoje eu já dei uma pincelada sobre o ministério profético, mas aí na semana que vem, para encerrarmos este assunto, a gente vai falar sobre os dois, tá? Então revisem o material de vocês, estudem o material de vocês, que é muito importante, para que quando vocês forem fazer a avaliação, vocês estejam aí bem, tá? Na aula que vem, eu vou pedir só uma coisa para a gente iniciarmos às 7h10. Por quê? Porque eu queria fazer com vocês alguns exercícios, responder algumas questões, já preparando vocês para a avaliação, tá bom? Vou deixar você, eu sei que a gente já falou muita coisa, e às vezes vai falar, não, vou perguntar coisa difícil não, mas eu vou fazer com vocês uma revisão sobre o conteúdo, para vocês poderem fazer a avaliação logo após, tá? Eu não sei se o pastor põe no mesmo dia, ou no dia seguinte, mas aí a gente vai entendendo juntos isso aí na próxima aula, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta aula. Eu creio que, assim como outras, hoje eu consegui, eu vou disponibilizar para vocês, tô mandando agora para vocês o slide. Vocês querem o slide da aula? Tá bom, deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês o slide da aula, para vocês poderem. Eu vou mandar a tela editável, porque às vezes se vocês quiserem utilizar futuramente, vocês podem utilizar. Eu vou até colocar aqui e aí eu já mando aqui no grupo para vocês. Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor por essa aula. Oremos. Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, ó Deus, por esta aula que o Senhor nos concede a aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, que este ensino continue sendo fortalecido no coração dos Teus filhos e filhas, que até este momento tem estudado mais sobre a Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, uma noite de descanso. Dá-nos, ó Deus, um final de semana de bênção e vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza, ó Pai, que com mais uma aula tremenda como esta, nossos corações só tendem a se alegrar e glorificar ao Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A irmã Whitney, ela justificou que hoje teria um trabalho na igreja, por isso que ela não pôde estar aqui na aula, tá bom? Então, Deus abençoe, minhas irmãs, uma ótima noite e até a próxima aula. Amém, pastor, amém. Boa noite, bom final de semana. Obrigado. Amém. Para todos os irmãos também. Amém, boa noite. Amém, amém, abençoados. Um bom final de semana e uma boa noite. Um bom descanso, amém? Amém. Bom, você acompanhou essa aula, espero que você tenha gostado. Nossas aulas de teologia, esse é um conteúdo exclusivo para te abençoar, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.